Lucas 5, de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que também é conhecido como Mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós colocamos aqui a nossa vida diante do Senhor, clamando sobre nós a Tua misericórdia, a Tua graça, a condução do Teu Santo Espírito, que o Teu nome seja louvado, engrandecido aqui nesse momento também, Pai, pela humilde aceitação do nosso coração às verdades da Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos conduza, Pai, em tudo aqui, no nome de Jesus. Amém. Essa semana eu estava pensando e até cheguei a conversar com algumas pessoas sobre um fato que acontece nos nossos dias, que é, na verdade, a quantidade de informação ou de informações que nós temos, e principalmente pensando na quantidade de informações que os nossos filhos têm na sua formação. Antigamente você tinha um médico, e os médicos que estão aqui me perdoem se estiver errado, você tinha um médico chamado clínico geral, e o clínico geral era meio que um homem, um médico que entendia praticamente de tudo. Hoje você passa a ter especialistas, e quando você é encaminhado para determinado médico, ele diz: olha, essa não é a minha especialidade, você procure fulano de tal. Ainda que isso seja muito bom, perceber que algumas pessoas se especializam muito em determinadas áreas, ao mesmo tempo parece que desde cedo, nessa formação, os nossos filhos são tão bombardeados e são tão assediados desde cedo pelo que eles vão ser, pelo que eles um dia serão diante de nós como pais e diante da sociedade. E essa pregação massiva que há tanto nas escolas, quanto também nos meios de comunicação, como dentro das casas, por nós pais, elas têm a intenção de transformar os nossos filhos em especialistas em determinadas áreas, ou práticos em determinadas áreas, porque de fato nós cremos que para que ele seja alguém na vida, ele precisa de algo chamado título. E para que esse título tenha validade, ele precisa ter cursado, no seu período de estudo, estudado e participado das melhores universidades, nas melhores escolas, preenchendo as melhores vagas, para que ele seja alguém competitivo. Porque não basta ser conhecedor de alguma coisa de forma superficial, não basta ser bom em alguma coisa. A necessidade dos nossos dias é que você seja excelente naquilo que você faz, porque bons existem muitos, e no mercado hoje há uma pressão muito grande para que você seja muito bom, para que você seja excelente, e ao mesmo tempo existe uma carga muito grande,
onde não só as escolas, para terem os seus nomes estampados nos outdoors, para terem a sua lista de aprovação mais alta e uma procura maior também por elas, e isso elas pensam não necessariamente no aluno, mas elas pensam principalmente na projeção que elas terão no meio, na sociedade, por suas aprovações. As escolas literalmente atolam os nossos filhos, atolam os adolescentes de uma carga sobre-humana, de matérias e de conhecimentos e disso e daquilo outro, que leva as pessoas muitas vezes a crises profundas. Não são poucos os que hoje em dia, na adolescência, já caminham na dependência de remédios para ansiedade e coisas do tipo. Não são poucas as crianças que, por serem crianças e participarem muitas vezes com o seu jeitão lá, muitas vezes um pouco mais ativo na aula, outros mais brincalhões, precisam, para que prestem atenção, serem regradas por remédios, porque são diagnosticados com a hiperatividade e déficit de atenção. Elas são apenas crianças, mas já são diagnosticadas assim. E toda essa pressão existe para que você seja um especialista, para que você seja excelente, para que você seja muito bom e assim possa ser alguém na vida. Eu fico pensando, irmãos, que a história de Pedro não é uma história, talvez não debaixo dessa pressão que a gente sofre hoje, mas não é uma história tão diferente assim. Pedro, ele é um homem que vem de uma família de pescadores, ele é um homem que conhece a pesca, ele é um homem que tem sócios que também são da mesma área e filhos também de um pescador. Ele conhece muito bem quando o mar está para peixe e quando o mar não está para peixe. Eu, quando estava lendo esse texto e eu pensando e meditando nisso aqui, e principalmente por eles saírem e passarem uma noite inteira pescando e voltarem no outro dia de manhã cedo sem pegar nada, eu fico pensando que o milagre de Jesus e o encontro de Jesus com esses homens começa exatamente nessa noite em que não pegaram nada. Porque quem pesca, eu já fiz até a propaganda de abelhinha aqui uma vez, mas quem pesca conhece muito bem os locais onde se encontra peixe. Para um pescador profissional, principalmente, não um pescador amador, mas para quem é um profissional da pesca, ele sabe muito bem as áreas. Hoje em dia, principalmente os barcos com seus sonares e coisa do tipo, conseguem detectar peixe até onde muitas vezes não se imagina ter peixe. Mas naquela época, em se tratando de um lago, ou de considerado como um mar também, mas uma porção de água imensa, aqueles homens conheciam muito bem o tempo, se a lua era favorável, se aquele era o dia favorável. E o fato é que aqueles homens, eles lançam os seus barcos ao mar para pescar. E a grande surpresa vem, e esse é o primeiro cenário que eu queria que você pensasse aí, a surpresa vem quando não se apanha nada. E esse é um cenário que poderia ser considerado um cenário anormal para eles, e ao mesmo tempo até, depois de algum período, ser desconsiderado como algo que existiu na vida deles. Outros estágios da vida ou em outro tempo, eles sairiam para pescar novamente e talvez lograssem êxito naquela outra pescaria. Então, facilmente aquele episódio de uma noite inteira pescando sem apanhar nada seria esquecido. Só que aquilo fazia parte de um plano, de um outro cenário. E aí a gente encontra essa segunda cena, que é Jesus. Jesus, ele está ensinando uma numerosa multidão, e essa multidão vem comprimindo Jesus, e Jesus precisava de um ponto mais estratégico, de um local mais alto, para poder falar para aquelas multidões. E aí Jesus encontra o barco de Simão. A primeira cena fala que Simão está lá, lavando as redes, junto com os outros pescadores, cansado, frustrado, talvez olhando para aquilo tudo ali, e ainda que ele estivesse escutando ali a voz de Jesus, e escutando também o burburinho lá da multidão, Simão não estava de fato ouvindo com o coração aquelas coisas. Ele estava muito mais preocupado, talvez naquele momento, com o seu cansaço e com o desgosto de uma noite inteira. Entretanto, Jesus não está ali só falando àquela multidão. Jesus, ele percebe, mesmo que num cenário paralelo, ele percebe o cenário de Simão também. Ele observa o coração de Simão e ele está atento a Simão,
porque ele quer pescar Simão naquele momento. É muito joia quando a gente vê então Jesus, e o tema principal dos ensinos de Jesus era exatamente o reino de Deus. E se a gente puder resumir o significado de reino de Deus numa frase bem curtinha, talvez você até considere como simplório ou superficial, mas se eu posso resumir isso, esse significado, eu digo que é o domínio de Deus sobre o coração do homem. E é esse o alvo. Enquanto que Simão, ele cresceu e ele amadureceu, se tornou um homem, e diante da sua visão de mundo, o que ele queria era ser um pescador bem-sucedido. Esse desejo de autonomia faz parte do coração de Simão, assim como faz parte do coração de qualquer homem, de qualquer mulher que não conhece a Deus. Esse desejo de autonomia foi colocado no coração do homem desde a queda. Foi esse desejo de ser Deus, ou ser igual a Deus, que levou o coração do homem a essa rebelião do orgulho, a esse entronizar do eu no coração. Quem manda sou eu. E ali está Simão, e aqui está Jesus pregando sobre o domínio de Deus no coração do homem. Jesus olha então para aquela cena, e Jesus, percebendo Simão ali, Jesus olha para tudo aquilo e diz assim: olha, Simão, vamos pescar. Vamos para a parte mais profunda do lago, e você vai lançar as redes novamente lá. A gente olha para isso aí, a gente vê agora um homem que, ainda que Simão observe e perceba ele ali naquele momento como um mestre, Simão tem certeza que Jesus não é um pescador. Jesus talvez soubesse fazer muito bem uma cadeira, uma mesa, um armário, porque na sua formação doméstica, ele era um carpinteiro. Entretanto, nesse momento aqui, Jesus está como um rabi, um rabino, alguém que está ensinando, alguém que a multidão para ouvir. Não é um pescador. E Simão, com certeza, ele sabe identificar um pescador. E percebe ali em Jesus, não um pescador. Como é que então esse homem vem contrariar as minhas certezas? Vem contrariar aquilo que desde cedo eu aprendi? Como é que então esse homem vem aqui dizer que eu devo ir agora até a parte mais funda, o local que talvez ele tivesse passado a noite inteira, e jogar ali as redes? Como é que esse homem vem me ensinar alguma coisa que eu já sei? Como é que esse homem vem até a mim contrariar tudo aquilo que faz parte da minha formação como homem? Como é que esse homem chega para mim e faz isso e me chama a algo que eu já sei que não vai dar em nada? Mas a resposta de Simão é: tá bom, é o Senhor que está pedindo, eu vou. A gente como pai escuta muito, e talvez como filho a gente nem lembre mais, mas a gente já deve ter dado muito essa mesma resposta aos pais da gente. Às vezes filho é muito engraçado, e quando a gente é pai, né, a gente percebe o quanto a gente era imaturo antigamente, quando os pais da gente diziam alguma coisa e a gente fazia questão de dizer assim: sabe de nada, quem sabe sou eu. Um tempo atrás eu estava ensinando Sarinha a andar de bicicleta, e aí a gente tirou a primeira rodinha e ela caía, isso e aquilo outro. Eu dizia assim: olha, quando ela tiver um estímulo, e esse estímulo é quando ela via alguma amiguinha andando de bicicleta sem rodinhas, aquilo ali vai ser um desafio para o coração dela, e ela vai dizer assim: agora eu vou. E aí eu comecei a dizer isso a ela: ô pai, você precisa, você já tem 7 anos de idade, você já consegue andar, bora lá, é só uma questão de equilíbrio. Eu segurava a sela, soltava, ela tremia ali e caía. E aí ela foi para a casa de uma amiguinha, e ela viu lá a amiguinha andando sem rodinhas na bicicleta, né? E aquilo desafiou o coração dela, e aí ela começou a andar. Chegou em casa assim: papai, agora eu quero lhe mostrar. Tão rápido assim, numa tarde, 2 horas só na casa da amiguinha, já aprendeu a andar de bicicleta. Pois é, e ela lá com a bicicleta, e você preocupado, né? Porque estava chovendo muito nesse dia, e ela estava na garagem circulando ali. Eu disse assim: Sarinha, você vai acabar caindo, batendo a cabeça aí, isso vai ser feio. E ela olhou para mim e fez assim: não, você não sabe de nada, eu agora já sei andar. Eu olhei assim: nossa, né? Esse desejo de autonomia, eu agora já sei o que fazer, eu agora sei. Olha, não venha me dizer, por mais que você tenha experiências e marcas no seu corpo de queda, quem é você para me dizer: há 5 horas eu aprendi a andar de bicicleta e agora eu sei andar?
não importa a sua experiência, eu sou prático, eu já sou expert no assunto. Era isso que estava se passando na mente dela. E aí o que é que acontece? Ela leva um escorregão e cai. E aí vem aquele desejo no coração, né, de dizer assim, eu te disse, não é? Vem aquele desejo de dizer isso. Mas a gente olha, né, e pai vai lá, levanta, diz assim, olha, amanhã a gente vai andar ali na rua, quando tiver estiado, e aí você vai conseguir, a gente vai andar junto. E hoje é uma graça, a gente pedala juntos, né? E ela já fica comigo querendo ir para a pista. Eu disse, não, para a pista é muito cedo. E aí ela olha para mim e diz o quê? Sabe de nada, mas não vai para a pista ainda não. O fato, irmãos, é que toda essa experiência que de alguma forma a gente vai absorvendo durante a caminhada da gente, vai deixando com que o coração da gente se torne muito orgulhoso. E Pedro se tornou muito orgulhoso com aquilo. E é como se ele estivesse dizendo a Jesus exatamente assim, ó, sabe de nada. Sabe de nada. Mas por se tratar de um mestre, vamos lá, eu vou lançar as redes. E Pedro vai, e aí o que é que acontece ali? Acontece o milagre da pesca. A rede começa a querer se romper com tanto peixe que eles estão puxando, faz sinal para os amigos do outro barco, encostam ali, compartilham aqueles peixes. Agora são 2 barcos correndo o risco de afundar. E quando Pedro olha para tudo isso, quando ele chega na praia, quando ele se depara com essa realidade, ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro não estava só ali percebendo a contradição daquilo que ele cria como certeza, como por ser um homem experiente no assunto, e agora o que Jesus estava fazendo com aquele milagre ali. Ou melhor, com aquele lugar que de repente Jesus encontrou no meio do lago, e naquele lugar tinha de fato peixe. Pedro não está só passando por essa crise, dizendo assim, Senhor, que vergonha por ter pensado isso. Esse homem era um pescador maravilhoso, eu nem sabia. Conhecia o lago de Genezaré e eu nem sabia. Que coisa, rapaz. Não, Pedro não está simplesmente pensando nisso. Mas o que ocorre ao coração de Pedro aqui é essa humilhação profunda, vinda dessa agonia que existe no coração da gente, desse desejo por autonomia. Pedro está reconhecendo aqui, e ele está expondo o seu coração diante de Jesus, dizendo assim, Senhor, eu sou um pecador, olha, eu não quis me sujeitar, por mais que o Senhor estivesse falando ali na praia, pregando sobre o reino de Deus, eu escutava aquela coisa toda, mas eu não ouvia com o coração, eu não entendia, e o desejo do meu coração todos os dias era me estabelecer como Senhor da minha vida, como Deus da minha vida, como uma pessoa que sabe. Irmãos, comparando isso com o nosso dia a dia, com a nossa realidade, nós percebemos de fato quanto o nosso coração é orgulhoso, é prepotente, é arrogante, quanto o nosso coração anseia por essa autonomia, quanto aquele desejo do pecado, aquele engano de Satanás, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, faz parte do nosso coração. Por exemplo, nós encontramos na palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 6, nós encontramos tantos textos que falam sobre a criação dos nossos filhos, sobre a instrução por meio da palavra, sobre o pastoreio por meio da palavra, sobre a disciplina da palavra de Deus e as correções que devem ser aplicadas. E quantas vezes nós, enquanto pais, olhamos para tudo isso e dizemos assim, não, mas há uma corrente, há uma linha filosófica, há isso e aquilo outro, que diz que eu não devo tratar o meu filho assim. De alguma forma, irmãos, esse desejo de autonomia se apossa daquilo que um pecador escreveu, daquilo que um filósofo apóstata constituiu, e a sociedade, por ser apóstata também, abraçou aquilo ali e põe aquilo ali como verdade, e a gente prefere acreditar nessas coisas do que confiar na palavra de Deus e dizer assim, Senhor, sim, vamos pescar. Quantas vezes dentro do nosso casamento, a Bíblia fala sobre o marido ser um tipo de Cristo no casamento,
Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quantas vezes a palavra de Deus fala sobre a submissão da mulher, a auxiliadora correspondente que está lá caminhando junto com a missão do homem. E quantas vezes a gente percebe tudo isso e o nosso coração cheio desse desejo de autonomia, de independência, essa arrogância toda que nos toma, diz assim: não, mas eu tenho um caminho melhor, mas isso é machismo, mas isso é feminismo, mas isso é isso, mas isso é aquilo outro, eu não me sujeito. Não, Senhor, agora eu não vou pescar. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós estamos dentro do nosso trabalho e nós somos tentados ali de alguma forma a subornar alguém? Pastor Sávio estava falando aqui sobre corrupção. Quantas vezes nós não somos levados, rapaz, olha, o trânsito está muito grande. Para quem pega aqui a BR-101 e passa por aqui pela Guabiraba, tudinho, sabe a quantidade de buracos que tem ali. É terrível aquele pedaço da pista. Quantas vezes aquilo ali está engarrafado, você está parado naquele trânsito ali, porque no finalzinho ali embaixo só tem uma única via da BR para passar, está aquele engarrafamento terrível, e as pessoas ficam indo pelo acostamento, e você olha assim: rapaz, que tentação ir por ali também. Eu sei que isso não passa no seu coração, porque você é um santo, mas no meu passa, e eu fico ali dizendo assim: meu Deus do céu, olha, daqui a meia hora eu tenho que estar na igreja, eu tenho um gabinete marcado, e será que isso justifica o pecado? Sabe, irmãos, quantas vezes nós não somos levados a descrer daquilo que é bíblico, por algum jeitinho que a gente tenta dar, por simplesmente olhar para o outro e dizer assim: tá, eu te perdoo, mas a gente guarda aquela raiz de amargura, de ressentimento no coração, a gente não trata. Semana passada a gente conversando com o pastor Tiago, que pregou aqui na conferência de missões, ele falando sobre essa questão de ressentimentos dentro da igreja. Ele assumiu uma igreja que o pastor que passou lá, passou 37 anos dentro da igreja como pastor, ele foi o pastor fundador da igreja. Então imagine que não é fácil. Aquele pastor viu crianças nascerem, crescerem, casarem, terem filhos, né? Então não é fácil. E ele lá, jovem, 36 anos de idade, com ministério naquela igreja, e todas as dúvidas agora sobre ele. E ele disse que muita gente de graça passou a perseguir ele dentro da igreja, como perseguiria qualquer outra pessoa. E ele disse assim: eu tinha dois caminhos, ou ficar ressentido, ou ficar magoado, ou jogar contra, de alguma forma brigar com aquelas pessoas, ou chamar elas para jantarem lá em casa. E ele disse: eu comecei a convidar esse pessoal: vamos jantar lá em casa, vamos conhecer minha esposa, minha filha, isso e aquilo outro. E essas pessoas hoje são amigos deles na igreja. Sabe, irmãos, eu penso que esse caminho bíblico, para nós, muitas vezes é tão difícil. É tão difícil porque o desejo de autonomia, esse coração da gente que é tão miserável, é tão enganoso, ele muitas vezes ele vem se munir de uma justiça própria, e ele se fere de uma forma que diz assim: você agora nunca mais. Eu posso até, na hora do louvor, aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele, eu posso até fazer isso com você, mas caminhada com você eu não quero. Sabe, irmãos, eu penso que quando nós caminhamos por esse caminho, nós estamos olhando como Pedro aqui: Senhor, eu sei que a gente não vai pegar nada, mas o Senhor está dizendo, né? Então vamos lá. A gente vai porque tem que ir, mas não é algo de coração, não é algo porque aquele que reina sobre tudo e sobre todos está me levando por esse caminho de humildade, mas é algo que, tá bom, vamos fazer, né? Sabe, irmãos, é nesse momento onde o coração da gente é revelado e é confrontado pela graça do Senhor Jesus, que aí a gente se humilha como Pedro: Senhor, eu estou com vergonha, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Eu me lembro aqui de Isaías, no capítulo 6, nós lemos esse texto aqui, eu acho que há 2 semanas atrás, e a expressão de Isaías ali no templo, quando ele contempla a glória do Senhor, ele se prostra em humilhação, dizendo exatamente algo parecido com o que Pedro diz: Senhor, ai de mim, eu vou morrer, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Essa contemplação da glória de Deus, irmãos,
revela o pecado do nosso coração. Perceba, eu não estou falando dos pecados, mas eu estou falando do pecado original. Revela esse desejo de autonomia, de não confiar e de não depender de Deus. O coração de Pedro estava sendo revelado. E Pedro então ele diz isso: retira-te de mim, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. E todos ali estão perplexos ou estão admirados com aquilo. Essa palavra perplexos ou admirados, que tem na versão Revista e Atualizada, essa admiração que acontece, não é simplesmente aquela admiração quando você fez aquela viagem dos sonhos e chegou e disse assim: nossa, como é bonito esse lugar. Ou quando, por mais feio que seja o seu marido, você quando viu ele assim, se apaixonou e disse assim: é o homem mais lindo da minha vida. Não, não é essa admiração, mas é uma admiração gerada por um temor no coração. Aqueles homens estavam ali temendo aquele negócio agora, porque aquilo estava confrontando todas as suas certezas e verdades. Tudo aquilo que de alguma forma foi formado no coração deles, estava sendo confrontado ali, estava sendo quebrado ali naquele momento. O coração deles estava sendo revelado, e aqueles homens agora estão temendo. Eles estão cheios desse temor, toma conta do coração deles, eles estão perplexos com aquilo ali. Então Jesus olha e diz assim a Simão: não tenha medo. Percebe aí que esse temor está relacionado com esse medo, literalmente, e Jesus ele faz esse trocadilho, ele pega essa perplexidade, esse temor que está no coração deles, que começa a se transformar numa espécie de pavor, e Jesus diz assim: olha, não tenha medo não, não se apavore com isso não. É como se a graça de Deus, nesse momento, onde o coração da gente é revelado, onde a mentira que nós somos é exposta, não só diante de Deus, porque Deus já conhece o nosso coração, mas diante de nós mesmos, e diante até dos outros ali naquele momento, onde essa mentira toda, onde essa autonomia toda, onde esse pecado é revelado, a graça de Deus vem e abraça, assim como aconteceu com Isaías também. A brasa viva o anjo trouxe do altar e tocou os lábios de Isaías naquele momento. Jesus olha para Pedro aqui nesse momento e diz assim: olha, não tenha medo, não temas, você vai ser agora pescador de homens. Eu penso que a graça de Deus, irmãos, é algo que também é muito incompreendido por nós, porque o desejo de autonomia que há no nosso coração continua provendo para nós uma espécie de justificação por meio de obras. Parece que ler Romanos para a gente não basta, parece que ler Gálatas para a gente não é suficiente, parece que estudar Efésios também não é tão suficiente assim. Parece que ver a caminhada de Jesus, buscando o perdido, buscando aquele que a sociedade considerava como um marginal, como um pecador, como um coletor de impostos, como um radical xiita, como um louco, perceber isso aí não basta para o nosso coração, porque parece que nós compreendemos todos esses conceitos até bem, mas de forma lógica, mas essas coisas não descem para o nosso coração. A gente tem estudado nos grupos pequenos dos adolescentes a carta de Paulo aos Romanos. A gente está no capítulo 6 agora, e cada estudo que a gente faz, por mais parecido que seja com outro estudo que a gente teve, sempre mexe com o coração da gente em uma área diferenciada, e sempre é um momento tão gostoso, porque a gente vai vendo ali que essa caminhada da graça em meio à desgraça do meu coração, e mesmo em meio às tentativas de se justificar pelas obras da lei, elas constrangem e envergonham o meu coração. Elas revelam essas tentativas carnais que existem dentro de mim, de alguma forma, que querem de alguma forma se apossar de Deus por meio de méritos próprios. E Jesus olha para Pedro agora e diz assim: olha, não temas, doravante serás pescador de homens. Aquilo que é reino de Deus e antes estava sendo apenas escutado, mas que não era ouvido com o coração, estava começando a fazer sentido na mente de Pedro. E assim como essa compreensão de reino de Deus, que leva o meu coração a confiar e a depender e a viver por Ele,
para Ele e por meio dEle. Sabe, irmãos, isso começa a descer agora, e Jesus está dizendo assim: olha, você vai falar para outros homens sobre isso também. Você vai agora levar isso que você tem aprendido sobre autonomia e reino de Deus a outros também. E aí a atitude que segue a esse discurso, a essa fala de Jesus: eles arrastaram os seus barcos para a praia, e lembre que agora os barcos estão cheios de peixe. Eles deixaram tudo e o seguiram. Talvez você não olhe para esse texto e diga assim, eu preciso deixar os meus bens, eu preciso deixar aqueles amigos que eu tenho, eu preciso deixar a faculdade, e eu preciso ir agora para um campo, para um local inóspito, para qualquer coisa do tipo. Sabe, irmão, se essa nossa ida para campos inóspitos, ou para outros países, ou para tribos indígenas, não for fruto de um relacionamento com o Senhor, o que é que a gente está fazendo lá? A grande questão é que deixar tudo é muito mais do que o ato de deixar os barcos na praia, mas é uma atitude do coração. Deixar tudo significa não ter outro ídolo sobre o seu coração, não ter outro alguém que dome, que governe sobre o seu coração. Deixar tudo significa, ainda que eu vá, porque eu posso até ir, irmãos, você pode até ir para a China, para a Coreia do Norte, para a Amazônia, para o sertão, você pode até ir, sem ter deixado absolutamente nada, simplesmente por uma questão idólatra, de dizer assim: ó, que jóia, eu agora sou uma espécie de desbravador, eu sou um herói, mas no seu coração, todos aqueles ídolos, toda aquela forma de vida, aquela cosmovisão, aquela autonomia, aquela arrogância, aquela prepotência, permanecem reinando no coração. Deixa tudo é muito mais uma atitude do coração, que assume agora diante de Deus, e que assume diante de si mesmo, e que assume diante dos outros, que não é mais governado pela pesca, pelo barco que tem, pelas redes que tem, pela filosofia ou as construções que foram arquitetadas no coração e elaboradas ao longo de uma vida, mas que agora passam a crer de fato em algo chamado reino de Deus, se submetem ao rei e vivem para a glória do rei. Essa disposição no coração, que aí pode sim me levar a deixar tudo que eu tenho e ir para outro local, que pode sim me fazer a ir para o meu trabalho e dizer assim: eu não sou mais governado pelos ídolos que eu tenho aqui dentro, agora eu estou aqui com uma função, pescar homens. Esse é o meio que Deus está me dando, que vai para o colégio e não tem vergonha de muitas vezes ser escanteado pelos outros por ser crente, mas que entende que o colégio é um meio que Deus deu, que a faculdade é um meio que Deus deu para pescar homens. Sabe, irmãos, deixar tudo, essa disposição que Deus confronta o nosso coração, que humilha o nosso coração e que nos chama a essa caminhada, deixar tudo, irmãos. Se nós não deixamos, se alguma coisa ou alguma outra coisa ou pessoa de alguma forma governa o nosso coração, vivemos um tipo de relação adúltera com Deus. Quando Tiago escreve a sua carta, Tiago diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e aquilo era uma espécie de adultério que estava sendo cometido pelo povo de Deus ali, e Tiago os chama de adúlteros, de infiéis, e é exatamente essa relação que a gente tenta experienciar nos nossos dias. Olha, eu posso viver uma vida assim, e eu posso estar no domingo na igreja, sem deixar tudo, não, irmãos. Lucas 9, 23, o Senhor Jesus vai dizer: olha, quem quiser me acompanhar, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar o que de fato é vida. Sabe, irmãos, e precisamos descobrir diante de Deus essa verdade tão profunda, que muda completamente agora a nossa visão de mundo. Ainda que Pedro
E eu acho muito interessante a caminhada de Pedro, porque Pedro é sempre aquele cara que fala, né? Ainda que os outros estivessem perplexos e admirados, é Pedro que se lança e diz assim: retira-te de mim, porque sou pecador. É Pedro quem diz a Jesus: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É Pedro quem diz a Jesus: não, Jesus, se for eu vou no teu lugar morrer, o Senhor não vai não. É Pedro quem sempre toma a voz, é Pedro que sempre fala. E é Pedro que mais se quebra diante de Jesus com esses negócios. Você já percebeu? É Pedro quem mais Jesus bate assim com essas coisas. Jesus chega a dizer a Pedro: arreda Satanás. Pense numa pancada. Mas esse é o nosso coração, irmãos. Não é uma questão de personalidade ou temperamento de Pedro. Ele poderia até ser o mais bocão, mas isso faz parte do nosso coração. Essas pancadas que Jesus deu em Pedro, Jesus dá em mim também. E olha que muitas vezes eu não falo como Pedro, ou melhor, na maioria das vezes eu não falo como Pedro, mas é assim que Jesus vai confrontando o nosso coração, vai quebrando o nosso coração e vai nos chamando a um comprometimento, onde nós somos levados a deixar tudo. A deixar tudo. É o seu emprego que sustenta você? É o seu salário que sustenta você? A grande razão da sua vida é a sua esposa, são os seus filhos? Irmãos, precisamos aprender a ter a nossa vida diante do altar de Deus de tal forma que só Ele reine na nossa vida. Ainda que a gente goste do emprego, ainda que a gente ame a família, ainda que a gente priorize os nossos filhos, mas só Deus deve ser Deus sobre a nossa vida. Só Ele deve reinar sobre o nosso coração. E todo sentimento de autonomia, de orgulho, de alguma forma que tenta nos estabelecer nesse mundo e tenta mostrar que o nosso caminho é o caminho, irmãos, isso aí tem que ser deixado para trás. Senão nós não somos discípulos. Podemos ser até membros da Igreja das Graças. Podemos ser até batizados, fazer parte de ministérios, mas discípulos não. Discípulos deixam tudo na praia e seguem a Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, cremos que em nós, Pai, não há suficiência alguma para dar qualquer passo, mas ao mesmo tempo, Senhor, quando confrontados pelo Senhor, quando mexidos pelo Senhor, nós somos chamados sim, Pai, a pela graça de Cristo deixarmos tudo, Senhor. Senhor, tira a ansiedade do nosso coração, que de alguma forma aponta para um caminho de estabelecimento próximo, de confiança no eu. Nos leva a crer no Senhor de fato, Pai, a depender do Senhor. Nos leva a viver pela fé. Ainda que toda essa formação que a gente tem, Pai, eu sei que aqui tem médicos, administradores, são tantas carreiras e tantas funções, Pai. Ainda que tudo isso seja joia, seja bênção do Senhor, toda essa construção, não permita, Pai, que ela nos tome, ou que elas nos tomem e nos façam de alguma forma nos estabelecer nesse mundo, baseados nelas, Senhor. Mas nos leva, Pai, a essa vida de fé, a essa vida de dependência, a essa vida que é vivida para a Tua glória, numa perspectiva de que não há mais outro Deus a não ser o Senhor, que não há mais espaço para outro reinado, que não há mais espaço para ídolos no nosso coração, mas esse local onde o Senhor reina soberanamente e nos conduz de glória em glória, de vitória em vitória, quebrando com o nosso coração muitas vezes, nos levando a vários momentos nessa caminhada onde olhamos para o Senhor e dizemos como Pedro: retira-te de mim, porque sou pecador. Mas que em todo o tempo escuta, ouve o chamado da graça, dizendo: vamos, filho, vamos, filha, vamos pescar. Que sejamos assim, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe.